Voltamos então, olá alunos da disciplina de custos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre métodos de cálculo de estoque, PEPs, WEPs e custo médio ponderado. A gente começa a aula com essa afirmação, com essa frase aqui em cima do Henry Ford: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Fica para reflexão de vocês. Uma boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Vamos aos lembretes. Não esqueçam de revisar as atividades, de revisar as aulas anteriores. Não esqueçam que temos apostilas e materiais para auxiliar vocês então na disciplina, ok? Dúvidas, questões relacionadas a esse vídeo, entrem em contato com a professora, não deixem de fazer isso. Podem usar o WhatsApp, podem mandar questões direto por e-mail, mas não esqueçam de tirar as dúvidas sempre, ok? Fazendo uma retomadinha ali no que a gente já falou, a gente conversou um pouco sobre diferença de custos, despesas, falamos sobre as formas de se calcular custos em estoque, quando a gente trabalha com níveis de estoque diferenciados. Aqui, nesse caso, falamos também de apuração de resultado, receitas, custos e despesas no resultado do exercício. A gente falou sobre inventário periódico, e vocês já fizeram um exercício sobre sistema de inventário periódico, que é quando não tem um controle de estoque, né, ou o controle não é confiável, então o controle é feito em cada período. Vocês acabaram de fazer exercício, custo, onde a gente considera o custo da mercadoria vendida, que é igual ao estoque inicial, mais as compras menos o estoque final. A gente faz a contagem de estoque só uma vez. E aí tem um exemplo aqui, que é o tipo de método de fácil aplicação, mas sem valor gerencial. Dificilmente as empresas trabalham com esse estoque, né, a não ser para inventário mesmo, para manter lá uma planilha, enfim, com os materiais que a empresa possui de certa forma. Porque quando você está falando de estoque gerencial, no sentido de organizar o valor da mercadoria exatamente para ter noção do quanto ela custa, aí nós temos outros métodos, que são os métodos relacionados a inventário permanente, o sistema de inventário permanente, que é um controle de estoque, né, mais just in time, mais relacionado à entrada e saída de cada produto. As empresas da área do varejo usam normalmente sistemas de inventário permanente, supermercados, todas essas organizações. Quando a gente passa ali o código de barras, o inventário já dá baixa no estoque. Aí, a partir então das premissas que a empresa coloca, né, que ela utiliza para fazer o seu cálculo de inventário permanente. E esse controle é feito então produto a produto. Produto entra, produto sai e o inventário é efetuado direto no sistema. Tem uma ficha de controle desse produto. A gente colocou aqui um exemplinho com entradas, saídas e saldos, né? Aí você verifica aqui em cima, entradas no dia 29/10, 10 produtos, 10 quantidades de produtos a um valor unitário de R$ 100, total de R$ 1.000, com um saldo final então de 1.000, e saída lá no dia 3 de setembro de 8 produtos, com valor unitário de 100, não, então a quantidade total que saiu foi R$ 800, sobrou 200. Lá em 3 de setembro entrou mais 10 produtos, totalizando lá no final, né, do saldo 12 produtos no valor unitário de R$ 100, 100 vezes 12.200. É uma ficha de controle de estoque, entradas e saídas. Para fazer essa ficha de controle, existem 3 técnicas: PEPs, WEPs e custo médio ponderado. O PEPs, ou FIFO, é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. O FIFO first in, first out. E é a técnica de gerenciamento de estoque que considera o custo da mercadoria vendida o valor mais antigo. A baixa do estoque, então, é dada nas primeiras compras, à medida que as mercadorias são vendidas. Então, no momento em que você tem lá a ficha de controle de estoque, que em cima uma entrada de 10 produtos a um valor unitário de R$ 100, R$ 1.000 esse produto. Você
deu saída de 8 produtos no valor unitário de R$100, totalizando R$800. Lá na segunda linha, no final do dia 1º de setembro, o saldo então são os 10 menos o 8, 2, no valor total de R$200, porque sobraram 2 produtos de R$100. Mas no dia 2 de setembro foi efetuada uma compra e o valor dessas 10 unidades, o valor unitário de cada uma é 120. Totalizou então o valor de R$1.200. O estoque fica diferente, não é? Fica os R$1.200 naquele dia, né? Que no dia 12 de setembro, que correspondem a uma quantidade de 10 produtos ao valor unitário de R$120. Aí lá no dia 3 de setembro, teve saída de 10 produtos. Só que 2 produtos é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, o primeiro que entrou é a quantidade lá que o valor unitário é R$100. Então, primeiro eu dou baixa nas 2 unidades anteriores, nas 2 unidades com o valor unitário de R$100 que custaram R$200. E aí, lá no final, eu vou ter o quê? Eu vou ter como saldo as 10 unidades de R$120 no valor total de 1.200, porque são as que sobraram da entrada do dia 2, não é? E lá no dia 13, então, ainda assim eu vendi mais 8 produtos, mas os 8 produtos, então, posteriores é referente à segunda entrada, no dia 2 de setembro. A segunda entrada, então, que são os produtos que custam R$120 e eu dou baixa em 8 desses produtos. O valor total, então, é 960 e eu vou ter como saldo o quê? Os 10 produtos menos a quantidade de 8 que saiu no dia 3, no valor unitário de R$120, totalizando R$240. Então, o primeiro produto que entra naquele valor é o primeiro produto que vai sair, isso é o PEPS. E então as entradas e as saídas vão funcionar dessa forma, na ficha de controle de estoque. No geral, né, é uma forma que a empresa faz para conseguir dar baixa exata do produto no valor que ele saiu. É a mais utilizada? Não, a mais utilizada é o custo médio, porque nessa forma, se você trabalha com produtos que o valor varia muito, porque depende de taxas como o dólar, por exemplo, você pode perder um valor expressivo fazendo o primeiro que entra ao primeiro que sai, porque você comprou ele, digamos, a R$5, e então agora você comprou segunda a R$5, na sexta a R$200 o produto. Então tem que tomar cuidado com qual é a técnica que usa, dependendo do tipo de empresa e do produto que você está vendendo. Mas o que importa é isso, é um método bem simples, né? A gente vai fazer exercícios em seguida, não agora, porque vocês têm já os exercícios da outra semana para fazer, mas depois que a gente der continuidade, vocês vão ter fichas de controle de estoque para fazer. E no final dessa aula tem um exercício bem simplinho para postar, que vocês têm que postar sobre as formas de se fazer. O EPS, que é o último que entra, é o primeiro que sai, ou LIFO, Last In, First Out, é uma técnica, então, de estoque que vai considerar o custo da mercadoria vendida, o valor mais recente. Então, a baixa do estoque é dada nas últimas compras, à medida que as mercadorias são vendidas. Então, o valor que baixa é do último produto que entrou em estoque, ele vai ser o primeiro a sair. Como é que fica a ficha de controle de estoque nesse caso? Fica dessa forma. Se você teve ali a mesma entrada, 29/8, quantidade 10, valor unitário R$100, você tem estoque 1.000, o saldo é esse. Se você teve uma saída, então, de 8 produtos, ok, você tem lá aquelas 10 quantidades, 8 produtos no valor de R$100, total de 800. E aí você tem como saldo, então, 2 produtos no valor unitário de R$100, R$200, porque você deu como saída 8 produtos. No dia 2 de setembro, então, você teve mais uma compra de 10 unidades a um valor de 120, totalizando R$1.200. O saldo naquela data é de 10 unidades a R$120, R$1.200. Mas eu tive uma saída de 10 unidades. Como é o último que entra, é o primeiro que sai, a saída no dia 3 de setembro vai corresponder, então, ao total de produtos comprado por último, que é o dia 2 de setembro. Então,
10 unidades ao valor de R$ 120, totaliza a saída de R$ 1.200. Qual o valor de saldo? O saldo são os produtos que estavam lá em cima. 2 produtos com valor de R$ 100 cada um, totalizando R$ 200. O último que entra é o primeiro que sai. Não é usual, não é utilizado e, na verdade, ele dá ele complica, porque ele vai deixando em estoque valores muito antigos e isso não faz sentido com relação à gestão, à gerência de uma empresa. Por fim, a última técnica, que chama custo médio ou custo médio ponderado, vai considerar o custo da mercadoria vendida, o valor médio das compras que foram efetuadas com relação a esse item. No geral, é o método mais utilizado, porque a baixa do estoque vai ser dada pelo valor médio das compras à medida que as mercadorias são vendidas. Como é que fica a ficha de controle de estoque nesse caso? Você tem a mesma entrada. No dia 29/8, 10 quantidades, valor unitário de R$ 100, totalizando 1.000. Esse é o teu saldo lá em 29/8. No dia 1º de setembro, você tem saídas, 8 unidades, no valor de R$ 100, totalizando 800. Você ficou com quantidade de 2 produtos. 2, valor unitário de 100, R$ 200. Mesma coisa. Mas aí você entrou com 10 produtos a mais no dia 2, no valor unitário de R$ 120, totalizando 1.200. No saldo final, ficou então a quantidade dos 10 produtos mais os 12 anteriores, no valor médio entre o valor unitário de 100 e 120, que dá o valor unitário então de R$ 117. O valor do estoque é a média entre 100 e 120, é R$ 117, totalizando então um total estoque de 12 produtos a R$ 117, R$ 1.400 de estoque. Quando você vai dar baixa ou você vai tirar do estoque os 10 produtos, você vai considerar que esses 10 produtos custam então o valor unitário de R$ 117 cada um. Então, lá no dia 3 de setembro, vocês vão ver aqui em cima, tem a quantidade de 10 produtos no valor unitário de R$ 117, que vão totalizar então uma saída de R$ 1.167. E vai sobrar 2 produtos ao valor unitário de R$ 117, totalizando um saldo de R$ 233 na ficha de controle de estoque daquele período. Então, é isso. É simples assim que faz. É uma questão de treino. E aí vai ter um exercício para vocês efetuarem agora, no final dessa aula. E agora eu vou falar algumas observações que são mais relacionadas à contabilidade, mas que são importantes. Que são questões relacionadas a fatores que alteram, então, o valor do estoque. Devolução, né? A devolução anula a operação efetuada anteriormente, então ela tem que ser lançada na coluna de origem, ou seja, onde foi efetuado a devolução exatamente, e aí a gente vai diminuir esse valor, porque se o produto foi devolvido, ele vai sair, né? Vai sair da ficha de controle de estoque. Então tem ali, ó, no dia 30 a devolução de 2 produtos e no dia 1º a devolução de 1, né? E aí você precisa considerar eles com relação ao valor de estoque. É um fator que altera o valor do estoque. O abatimento também sobre as compras, né? Como se trata de uma redução de valor sem alterar a quantidade, ou seja, um desconto, ele vai ser lançado negativamente na coluna de valor total e vai provocar uma alteração, então, no custo unitário do produto. Lá no valor total, você vai colocar o desconto ou algum abatimento que você tem sobre a compra que foi realizada. E esse desconto vai diminuir o valor unitário do produto no caso. E aí então você vai ter estoques com valores diferentes. Tá ali na ficha de controle de estoque diminuindo do valor total e depois ajustado para o valor unitário. O abatimento sobre as vendas não se trata, por se tratar então de redução de receita bruta de vendas, vai reduzir o total da receita bruta e não deve ser lançado na ficha de estoque. Vai lá então o abatimento sobre vendas direto no DRE. Depois tem os impostos incidentes sobre as vendas, né? Para lembrar que são ICMS, IPI, PIS e COFINS, e a gente precisa lembrar deles na hora de fazer o abatimento, então. E aí a gente vê uma ficha
uma ficha de controle, né, considerando o valor dos produtos, o valor unitário, e aí a gente tem ali o desconto, por exemplo, do valor do IPI, para ter o cálculo, né, a total de uma nota, por exemplo. A gente tem lá o valor do produto, o valor do IPI, base de cálculo de ICMS, valor de ICMS. Isso para quê? Isso tudo não vai dentro da ficha de controle de estoque, ela é só relacionada ao valor de custo do produto mesmo. Mas isso é para ter noção que a partir do valor unitário, do valor total, é que a gente faz o cálculo, então, dos impostos relacionados à venda. E aí, claro, depende do tipo de imposto e do percentual de imposto relativo a cada produto. Por fim, a gente tem aqui operações simples, e aí eu vou pedir para vocês utilizarem essas operações e fazer então fichas de controle de estoque do método PEPS, WEPS e CM, custo médio ponderado ou custo médio móvel, tanto faz. Vocês vão fazer dessas 3 operações, 2 compras e uma venda. E aí a gente posta na aula e encerra ela. Bem tranquilo, bem fácil, não é difícil. Revejam se vocês precisam. Lembrem de postar os exercícios, se mantenham atualizados e verifiquem periodicamente as informações que a gente posta para vocês. Muito obrigada, tenham uma boa noite, fiquem bem e beijos!